Olá, meus caros alunos! Como que vocês estão? Tudo bem? Eu tô beleza, fechado? Hoje eu tô aqui trazendo para vocês uma aula de matemática. Show de bola? Bora começar então. Antes de falar da aula, eu queria muito falar o que a gente vai ver hoje, show de bola? A gente vai ver as potências de expoentes negativos, show de bola? A gente também vai aprender como que se faz as operações matemáticas com elas. E além disso, eu também vou mostrar uma utilidade prática desse conteúdo. Porque muitas das vezes a gente olha a matemática e fala assim, cara, para que serve? Então eu vou trazer isso para vocês, tudo bem? Antes de começar com a própria matemática, eu gostaria muito de falar com vocês sobre os acidentes nucleares que aconteceram na história da nossa humanidade, tudo bem? Todos eles aconteceram ao longo do século XX e foram os seguintes. O primeiro, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, aconteceram no Japão, tudo bem? E tiveram aproximadamente 230 mil vítimas. Um outro incidente que aconteceu foi o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986 e teve aproximadamente 10 mil vítimas. Um outro que aconteceu em Terra Brasilis, ou seja, aqui mesmo no nosso país, foi o acidente com Césio 137. Ele aconteceu em 1987, beleza? E tiveram aproximadamente 1.700 vítimas. E por último, agora, mais recentemente, teve acidente nuclear na usina de Fukushima, lá no Japão. Esse acidente foi em 2011, tudo bem? Teve 171 mil pessoas desabrigadas e 1.600 vítimas, ou seja, foi bem triste mesmo, de verdade. Depois de dar essa pequena introdução, e vocês vão saber o porquê que isso está rolando no final da aula, bora para a matemática. Meu povo, antes de falar de potências, eu gostaria muito de relembrar o que são potências, beleza? Potências nada mais são do que multiplicações sucessivas. Mas como assim, professor, multiplicações sucessivas? São multiplicações que são fatoradas pelo expoente, tudo bem? Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, 3 elevado à segunda potência, significa que é 3 vezes 3, ou seja, o número que está na base, que no caso aqui do exemplo é 3, multiplicado por ele mesmo 2 vezes, ou seja, o expoente fala a quantidade de vezes que esse número da base vai ser multiplicado, tudo bem? Aqui tem vários exemplos, né? 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 elevado à quarta potência. Mas o que eu quero falar com vocês mesmo é o seguinte. Imaginem que um aluno mais auspicioso, um aluno que tem um bocado mais de sagacidade, ele pensou o seguinte, professor, se potências são multiplicações sucessivas, então, se eu fizer divisões sucessivas, será que eu vou encontrar alguma coisa? Bom, galera, vamos perceber agora, fechado? Eu coloquei aqui o primeiro exemplo, correto? 3 elevado à quarta potência, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tudo bem? E multiplicando todos esses números, o resultado é 81. Mas, se eu dividir isso pelo número da base, ou seja, se eu dividir 81 por 3, eu vou encontrar o resultado de 27, beleza? Ou seja, eu dividi por 3, 81, encontrei 27. E reparem que 27 é 3 elevado ao cubo, ou seja, se eu dividir por 3 uma vez, o expoente, que era 4, virou 3, diminuiu de 1, correto? Vamos ver se isso vai acontecer sempre? Se eu pego 27 e eu divido por 3 novamente, que é o número que está na base, eu vou encontrar o resultado de 9. Mas, pessoal, reparem que aconteceu novamente do número do expoente ele descer um número, tudo bem? Ou seja, o que era expoente 3 virou expoente 2. Meu povo, vocês estão percebendo uma certa regularidade aí nessa brincadeira? Vamos continuar brincando que a gente vai encontrar mais regularidades, fechado?
Se eu pego agora 9 e eu divido pelo número da base, que é 3, eu vou encontrar o resultado novamente de 3, beleza? E reparem que 3 é a potência de primeira ordem, tudo bem, galera? Ou seja, diminuiu novamente o que era 3 ao quadrado, ou seja, 3 elevado à segunda potência, virou 3 elevado à primeira potência. Meu povo, vocês provavelmente já ouviram falar o seguinte: todo número elevado a zero é sempre igual a 1. Pois então, vocês querem saber o porquê? Se eu pego agora essa primeira potência e eu divido pelo número que está na base, eu vou encontrar o seguinte: vou encontrar 1, ou seja, 3 dividido para 3 dá 1, beleza? Esse é o motivo de todo número elevado a zero ser 1. E isso é para todo e qualquer cálculo, beleza? Espero que vocês fiquem ligados nisso. Mas aí agora eu fico me perguntando, galera, se eu continuar daqui para frente, o que vocês acham que eu vou encontrar? Porque olha, de 4 virou 3, 3 virou 2, 2 virou 1, 1 virou 0. Sempre foi diminuindo 1. Se eu diminuir 1 de 0, isso vai chegar onde a gente chama das potências de expoente negativo, tudo bem? E olha, guardem bem isso, que potências de expoente negativo são sempre divisões sucessivas pelo número da base. Fechado? Isso vai ser usado lá na frente, galera. Pois então, se eu pego agora o número 1, que era 3 elevado a zero, e eu divido pelo número da base novamente, eu tenho a fração de 1/3, tudo bem? Mas agora vocês devem estar pensando, professor, como assim agora eu tenho uma fração? Pessoal, lembrem-se o seguinte, toda fração representa uma divisão, beleza? Toda fração representa uma divisão. Show de bola? Então agora, se eu pego a fração de 1/3 e eu agora divido novamente por 3, beleza? Eu vou encontrar o resultado de 1/9. Caraca, como assim, professor, 1/9? Outro lembrete bem importante, show de bola? 1/3 dividido para 3 é a mesma coisa que fazer a multiplicação pelo inverso de 3. Show de bola? Isso está aqui na parte 2 das dicas, ou seja, 1/3 dividido para 3, isso vira uma multiplicação, fechado, de 1/3 vezes 1/3. E multiplicação de frações é só ir direto, 1 vezes 1, que dá 1, e 3 vezes 3, que dá 9. Pois então, meu povo, outra observação importante aqui nesse slide é o seguinte: 1/9, correto? 9 é a potência quadrática de 3, correto? Então eu posso colocar isso como 3 ao quadrado e 1 também ao quadrado. E utilizando de uma propriedade de potências, eu posso falar que isso é a fração de 1/3 elevado ao quadrado. Acho que temos alguma regularidade aqui, correto? Porque reparem, 3 elevado a menos 1 virou 1/3 elevado à primeira potência. 3 elevado a menos 2 virou 1/3 elevado a 2. Será que isso acontece também para menos 3? Bora ver. Então, meu povo, 3 elevado a menos 3 é igual a 1/27, beleza? Mas 27 também não é a potência cúbica de 3? Olha só que interessante, meu povo. 3 elevado a menos 3 acabou virando 1/3 elevado ao cubo, ou seja, o número que era negativo virou positivo e inverteu tudo aí. Mas como assim, professor, inverteu? Inverteu mesmo, galera, porque agora eu apresento para vocês a belíssima linguagem do Mathematiquês, fechado? Nessa linguagem do Mathematiquês está falando o seguinte: sempre quando eu tenho uma potência de expoente negativo, eu vou pegar o número que está na base, vou inverter esse número, ou seja, vou colocar o que está em cima para baixo, o que está embaixo para cima, e essa potência vai virar positiva, tudo bem? E potências positivas, todos vocês já sabem calcular, que é o quê? Multiplicações sucessivas do número que está na base. Fechado, galera?
Então, agora que vocês sabem o matematiquês e também descobriram como que são potências negativas, bora exercitar um bocado, fechado? Meu povo, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de -4, reparem que está dentro do parênteses, tudo bem? Elevado a -3. Meu povo, se eu tenho a potência de expoente negativo, eu vou inverter esse número, tudo bem? Então, de -4, isso vai virar -1/4, beleza? E quando eu inverto, o sinal ele vira positivo, ou seja, de -3, que era o expoente, agora virou 3, beleza? Agora que é expoente positivo, vou fazer a multiplicação sucessiva de 1/4 por 1/4 por 1/4. Show de bola? Então, cheguei aqui. Vou fazer multiplicações agora 2 a 2, que é muito mais fácil fazer 2 a 2, beleza? Então, -1/4 vezes -1/4 dá o resultado de 1/16, beleza? Lembrem-se que sinais negativos, ou seja, sinais iguais, numa multiplicação, isso sempre dá resultado positivo. Fechado? Então vamos lá. 1/16 vezes -1/4, de resultado final a gente tem -1/64, belezinha? Aqui eu queria chamar a atenção para algo importante para vocês, que é o seguinte. Galera, repara que o sinal negativo, ele está dentro do parênteses, beleza? Aí vocês devem estar assim, caraca, professor, mas o que vai acontecer quando o sinal está fora? Uai, bora ver então. No próximo agora, a gente tem exatamente um exemplo onde o sinal de negativo está fora do parênteses, pessoal. E o que isso significa? Significa o seguinte, o parênteses, ele sempre está ali para proteger o número. Tenta imaginar uma proteção, tenta imaginar um cobertor, tenta imaginar qualquer coisa que vocês possam se proteger, beleza? O parênteses, ele tem exatamente essa função com o número. Pois então, se não tem parênteses, não tem proteção. O que isso significa? Significa que o sinal de negativo, ele não pertence ao número. Se não pertence ao número, então, quando eu vou inverter essa potência, eu não levo também em consideração o sinalzinho de menos, beleza? Tanto que aqui agora, se vocês forem reparar, eu tenho o sinal de menos fora do parênteses e eu inverti apenas o número 3, que vai virar 1/3. Show de bola? Pois então, 1/3 elevado à quarta potência, a gente sabe calcular facilmente, que é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Show de bola? Fazendo os cálculos de 2 a 2, 1/3 por 1/3, eu tenho de resultado 1/9. 1/9 vezes 1/3, 1/27, beleza? 1/27 vezes 3 dá 1/81, galera. 1/81. Reparem o seguinte, o sinal de menos ainda continua fora do parênteses, ou seja, esse sinal de menos não está sendo considerado. Aí vocês devem estar se perguntando, Nossa, professor, mas o que eu vou fazer com esse sinal de menos? Galera, é simples. Sempre quando o sinal de menos aparece fora do parênteses, ele representa um número, e esse número é exatamente o número -1, tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse número que está representado pelo sinal negativo, que é -1, e vou multiplicar pelo número que está dentro do parênteses, que é 1/81. Ou seja, -1 vezes 1/81 dá -1/81. Fechado? Todo mundo entendeu isso? Pois então, meu povo, partindo agora para a nossa próxima aventura, agora eu trago para vocês o que foi que aconteceu, por que o professor falou de acidente nuclear, tá ligado? Galera, acidentes nucleares, eles trazem danos irreparáveis para o meio ambiente de onde ele está. Ou seja,
trazem danos ao solo, trazem danos ao mar, trazem danos à água também que está ali presente, beleza? Lençol freático, tudo que vocês puderem imaginar. Então, meu povo, esses danos, ele demoram um certo tempo. Esse tempo é o seguinte: algumas dezenas ou centenas de anos, fechado? Agora, como que os cientistas conseguem fazer isso? Com uma equação chamada taxa de decaimento radioativo, tudo bem? A seguir eu vou trazer um exemplo para vocês sobre isso, pessoal. O exemplo é o seguinte: imagina que na cidade de Caruaru foi solto 4 gramas de urânio, que é um material radioativo. E sabendo que esse urânio ele decresce numa taxa de 4 elevado a menos 1, ou seja, uma potência negativa. E além disso, sabendo que a quantidade aceitável para os seres vivos é 0,01 grama, beleza? Então, em quantos anos a nossa cidade querida vai ficar segura para a gente? Meu povo, se são potências negativas, são divisões sucessivas, correto? Vocês lembram lá do início da aula? Pois então, pessoal, eu vou ter que pegar essa taxa de urânio, que é 4 gramas, e vou ficar dividindo pelo fator a menos 1, que é quem? 4 novamente. Pois então, no primeiro ano, eu tenho que 4 dividido para 4, depois de um ano eu tenho 1 grama de urânio, beleza? Se eu pego agora essa 1 grama e eu divido novamente por 4, eu vou ter o resultado de 1/4, que significa 0,25 gramas. 0,25 ainda está bem acima de 0,01 gramas, beleza? Então, por isso, a gente vai fazer mais uma divisão, fechado? Então, fazendo mais uma divisão aqui, 1/4, que era a quantidade que eu tinha no segundo ano, dividido por 4, vai dar o resultado de 1/16, beleza? Mas 1/16, se eu for fazer esse cálculo lá, vai dar 0,0625. E, galera, tá bem longe de 0,01, correto? Então não foi no terceiro ano que Caruaru ficou bem. Então bora pro quarto ano. Fazendo um cálculo agora do quarto ano, eu tenho 1/16 dividido para 4 novamente, beleza? 1/16 dividido para 4 me dá o resultado de 1/64. E, galera, quando eu vou fazer esse cálculo, isso dá 0,015625, beleza? Mas reparem o seguinte, apesar de ter chegado bem perto de 0,01, isso ainda não é menor que 0,01. Por quê? Porque eu tenho exatamente o 5 depois do 1, beleza? E esse 5 depois do 1 me diz o seguinte, que esse número é maior que 0,01, fechado? Então, meu povo, eu vou ter que fazer o cálculo mais uma vez agora, fechado? Bora pro quinto ano. Quando eu vou agora fazer o cálculo do quinto ano, eu tenho 1/64, que era o que eu tinha no quarto ano, e eu divido para 4. E isso me tem como resultado 1/256, beleza? Quando eu calculo 1 dividido para 256, eu tenho como resultado 0,00390,625. E reparem o seguinte, esse número ele é bem menor do que 0,01, correto? Ou seja, se esse número é menor do que 0,01, significa que a cidade, enfim, no quinto ano, vai estar segura pra gente. Tudo bem, meu povo? No mais, um cheiro no coração de todo mundo. Sinto saudades das aulas presenciais de verdade e beijo, pessoal. Valeu!